Vamos verificar como fazer aí operação com matrizes. Primeiro, vamos estar estudando igualdade de matrizes. Então, se a gente tiver a matriz A e B, a gente vai dizer que elas são iguais se e somente se elas tiverem a mesma dimensão e elementos idênticos nas localizações correspondentes do arranjo. Por exemplo, aqui a gente tem uma matriz 4, 3, 2 e 0. Ela vai ser igual a uma matriz 4, 3, 2 e 0. Então, essas duas matrizes aqui, elas vão ser o quê? Iguais. Obviamente, a gente pode estar verificando a igualdade com uma outra matriz. Vejam que a gente tem o primeiro elemento igual a 4 e nessa outra matriz ele é igual a 2. Então, a gente já pode estar inferindo que elas são diferentes. Isso é importante, igualdade de matrizes, porque em muitos casos a gente vai estar trabalhando com valores que a gente não conhece, com esses elementos. E se a gente souber que uma matriz é igual a outra, a gente consegue encontrar esses resultados. Por exemplo, a gente tem aqui uma matriz x, y e uma outra 7 e 4. Pelo fato de que aqui a gente está querendo estabelecer uma igualdade, esse x ele é o elemento A11. E esse y ele é o elemento que está na segunda linha, na primeira coluna, A21. Aqui a gente tem o 7 também estando na posição, vou dizer como se ele fosse um B, um 1, e esse 4, um B, 2, 1. Como eles estão numa igualdade e estão na mesma localização, lembrando que eles também têm a mesma dimensão, que aqui é uma matriz 2 por 1, aqui também é uma matriz 2 por 1, são duas linhas e uma coluna, a gente pode pegar os elementos que estão iguais. Então, 7 vai ser igual a 4, o x igual a 7 e o y igual a 4. Basta pegar essa correspondência. Agora, adição ou subtração de matrizes. Então, a gente tem aqui duas matrizes, elas podem ser somadas, se somente se elas tiverem a mesma dimensão. Assim como elas também podem ser subtraídas se tiverem a mesma dimensão. E vai ser definida como adição ou subtração de cada par de elementos correspondentes. Por exemplo, eu tenho minha primeira matriz aqui, que eu poderia estar chamando de uma matriz A, mais uma outra matriz que eu poderia chamar ela de matriz B. Verifiquem que aqui a gente tem duas linhas por duas colunas, e essa outra matriz B também seriam duas linhas por duas colunas. Tem a mesma dimensão? Perfeito. Se tem a mesma dimensão, posso estar aplicando aí a soma dessas duas matrizes. E a gente vai somar elemento por elemento correspondente. Então, esse 4 aqui vai somar com esse 2. Por isso que fica 4 mais 2. Menos 9 mais 0. Então, está aqui essa representação. O 2 mais 0 também está aqui a nossa continha. E o 1 mais 7 também está aqui. Vejam que cada par de elementos da mesma localização está fazendo a operação que está sendo determinada, que é a soma. Então, 4 mais 2 vai dar 6. Menos 9 mais 0, aqui é menos 9. 2 mais 0, 2. 1 mais 7, 8. Então, esse é o nosso resultado da nossa soma. De maneira geral, a gente pode ter uma matriz A com elementos que são desconhecidos. Qualquer elemento que a gente pode ter arbitrário. E aqui a gente quer somar com a matriz B. Então, os elementos dessa matriz A podem ser designados por aqueles nossos coeficientes das matrizes A e também da matriz B. Qualquer valor real que a gente pode estar assumindo aqui. Então, a gente vai estar representando, de forma geral, a soma dos seus equivalentes de cada uma localização. Então, o A1 mais o B11, o A2 mais o B12, o A21 mais o B21 e o A22 mais o B22. Professor, isso aqui vai servir para cálculo de qualquer matriz, a soma ou subtração de qualquer matriz, de qualquer dimensão? Sim. Aqui a gente poderia estar trabalhando com uma matriz A que fosse 9 por 3. Pode somar com uma matriz B 9 por 3? Pode, porque ele vai ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Só vou estar fazendo esses cálculos com uma matriz de ordem 2, simplesmente para estar simplificando as contas, mais fácil de visualizar. Vejam que se aqui a gente tivesse uma matriz B e já tivesse 4 colunas, não poderia estar fazendo essa nossa soma. Essa soma aqui, ela não pode ser feita, dado que o nosso número de colunas seria diferente nas duas matrizes.
Como é que fica, então, se a gente quiser multiplicar nossa matriz por um escalar? Gente, a gente está trabalhando aqui com matrizes. Então, a gente não está trabalhando com o valor numérico em si. Os valores numéricos que vocês estão sendo apresentados são os valores que estão dentro das matrizes. E eu sempre vou estar me referindo a eles como se fossem elementos da matriz. Agora, se eu estiver falando de um número, um escalar é porque é um número que está fora da matriz. Então, como é que faz para eu multiplicar um número por uma matriz? Então, a gente pode estar multiplicando cada elemento da matriz por esse número. Por exemplo, se eu tiver um 7 que multiplica essa matriz, por exemplo, 7 que multiplica essa matriz 2 por 2. Então, esse 7, ele passa multiplicando tanto o 3, o 0, o menos 1 e o 5. Ele vai estar multiplicando todos os elementos. Vai ficar 7 vezes 3, 7 vezes menos 1, 7 vezes 0 e 7 vezes 5, que dá como resultado 21, menos 7, 0 e 35. Esse é o resultado da matriz 7 vezes essa nossa matriz. Logo, a gente pode estar generalizando para qualquer matriz. Novamente, um caso mais simples, eu estou adotando aqui uma matriz 2 por 2, mas podia ser de qualquer dimensão. Então, se a gente tiver o escalar k, qualquer número k aqui, por multiplicar essa matriz, ele vai estar multiplicando todos os elementos dessa matriz.